se você é tão esperta, então traduza isso. Zombou o C e o milionário. O que ele não esperava era sair daquele restaurante em silêncio. Numa noite movimentada no restaurante mais luxuoso da cidade, Letícia, uma jovem garçonete negra, atende com paciência os clientes exigentes da elite. Sempre com postura impecável, olhar atento e sorriso gentil, ela é subestimada por quase todos. Até que cruza o caminho de Eduardo Santoro, um seio milionário conhecido tanto por sua arrogância quanto por sua fortuna. Durante uma conversa animada com executivos estrangeiros, Eduardo deixa cair acidentalmente um documento em alemão técnico. Letícia, ao devolver o papel, comenta com naturalidade: seu contrato tem um erro de cláusula na terceira linha. Os risos congelam. Eduardo, sentindo-se desafiado, diz com sarcasmo: se você é tão esperta, então traduza isso. Letícia respira fundo e traduz, palavra por palavra, em alemão fluente, depois, em francês, e por fim, em mandarim básico. Todos ficam em choque, mas o que realmente impressiona não é apenas sua inteligência, é o que ela revela depois. Letícia tem 3 diplomas escondidos pela vida dura, fala 5 idiomas, e trabalha ali não por falta de capacidade, mas por necessidade, enquanto cuida da mãe doente. A humilhação vira reverência. E Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, fica sem palavras. Naquela noite, o restaurante não foi palco de um jantar de negócios, mas de uma lição sobre preconceito, empatia e talento invisível. Agora, Letícia será confrontada com um convite inesperado: aceitar um cargo executivo na própria empresa de Eduardo. Ou recusar e seguir seu próprio caminho, longe de quem só a viu quando foi conveniente. A língua do talento. Capítulo 1. O palco dourado e a garçonete invisível. O restaurante mais luxuoso da cidade era um palco dourado. Lustres de cristal cintilavam sobre mesas impecáveis, o tilintar suave de talheres de prata e o burburinho de vozes da elite preenchiam o ar. Em meio a esse cenário de opulência, Letícia, uma jovem garçonete negra de postura impecável, movia-se com a discrição de quem entende seu lugar na hierarquia social. Seus olhos atentos observavam cada movimento dos clientes exigentes, antecipando seus pedidos, oferecendo um sorriso gentil que raramente era retribuído. Para a maioria, Letícia era apenas um uniforme, uma parte funcional do serviço impecável. Invisível em sua dedicação, Letícia havia aprendido a ser invisível, mas não a ser indiferente. Vinda de uma vida dura na periferia, onde a necessidade era a maior professora, ela carregava a sabedoria da resiliência. O que ninguém naquele universo de vinhos caros e conversas altivas sabia é que Letícia escondia um talento impressionante. Ela falava 5 idiomas fluentemente, um dom cultivado em madrugadas de estudo, e em conversas com turistas que visitavam seu bairro. Seu sonho de usar a inteligência em algo maior havia sido adiado pela vida, que a obrigou a abandonar a faculdade para cuidar da mãe doente, depois, criar sozinha os 2 irmãos mais novos. O restaurante era seu ganha-pão, não seu destino. Apesar de sua discrição, a inteligência de Letícia era um brilho que poucos percebiam. Ela entendia não apenas os pedidos dos clientes, mas as nuances de suas conversas, os segredos sussurrados em diferentes línguas, os acordos velados. Via a arrogância por trás dos sorrisos falsos, a solidão por trás do luxo vazio. Ela servia com dignidade, sua alma intacta, enquanto sonhava com um dia em que seu verdadeiro valor fosse reconhecido. O que ela não sabia é que, naquela noite movimentada, seu caminho estava prestes a cruzar o de um homem que a subestimaria de forma espetacular, e que, ao fazê-lo, acionaria uma reviravolta inimaginável. Capítulo 2. O desdém do milionário. E a cláusula que quebra o silêncio. A noite no restaurante atingia seu clímax, com mesas cheias, e o aroma de pratos sofisticados, flutuando no ar. Eduardo Santoro, um seio milionário conhecido tanto por sua arrogância quanto por sua fortuna, era o centro de uma mesa latrina ventilada melhorada. Cercado por executivos estrangeiros, ele liderava uma conversa animada, mesclando idiomas com uma fluência que, ele acreditava, o colocava acima dos outros. Para Eduardo, o poder era medido em bilhões, e a inteligência, em diplomas de universidades de elite. A presença de Letícia, a garçonete que o servia com discrição, era para ele apenas um detalhe na tapeçaria de seu sucesso. Durante a conversa, Eduardo,
em um gesto descuidado, deixou cair acidentalmente um documento em alemão técnico. Um contrato complexo, cheio de jargões jurídicos e siglas impenetráveis para a maioria. Letícia, com a rapidez e a discrição de sempre, se abaixou para pegar o papel. Ao devolvê-lo, seus olhos, treinados para observar, capturaram uma frase, um erro, com uma naturalidade que a fazia parecer alheia à sua própria genialidade. Ela comentou, sua voz suave, mas clara, seu contrato tem um erro de cláusula na terceira linha. Os risos na mesa de Eduardo congelaram. Os executivos estrangeiros se entreolharam, surpresos. Eduardo, sentindo-se desafiado em seu próprio palco, virou-se para Letícia, um sorriso sarcástico distorcendo seus lábios. Ora, ele zombou. Sua voz carregada de desdém. A garçonete virou advogada agora? Se você é tão esperta, então traduza isso. Ele estendeu o documento, apontando para a linha em questão, esperando a confusão, a vergonha, a prova de que ela era apenas uma mulher do povo que se atreveu a ousar. O restaurante silenciou. Todos os olhos, antes em seus pratos, agora estavam fixos em Letícia, esperando a sua queda. Capítulo 3. A língua do choque e alma exposta. O desafio de Eduardo Santoro silenciou o restaurante. A tensão era palpável, o ar pesado com a expectativa da humilhação iminente. Letícia, no centro de todos os olhares, respirou fundo. Não para recuar, mas para reunir a calma que a disciplina e a humildade lhe haviam ensinado. Seus olhos encontraram os de Eduardo, e ali, ele viu não um medo, mas uma determinação silenciosa. Ela pegou o documento. Sua voz, antes suave, agora ressoava pelo restaurante, clara e impecável. Letícia traduziu, palavra por palavra, em alemão fluente. Cada termo técnico, cada nuance jurídica, era decifrada com uma precisão que fez os executivos alemães na mesa latrina ventilada melhorada arregalarem os olhos em choque. Os risos sumiram, os murmúrios cessaram. Eduardo Santoro empalideceu, sua arrogância desmoronando diante daquela exibição de intelecto. Mas Letícia não parou. Um dos executivos, atônito, arriscou uma pergunta em francês. Letícia respondeu com a mesma fluidez. E por fim, quando um terceiro executivo, ainda mais chocado, tentou um mandarim básico, Letícia respondeu com a mesma desenvoltura, mostrando um domínio que ia além do superficial. Todos no restaurante, da equipe de garçons aos clientes mais ricos, estavam em choque. Mas o que realmente impressionou não foi apenas sua inteligência, ou sua capacidade poliglota. Foi o que ela revelou depois. Com a voz ainda calma, Letícia contou sua história. Ela tinha 3 diplomas universitários escondidos pela vida dura. Era graduada em letras, direito e relações internacionais, mas trabalhava ali não por falta de capacidade, mas por necessidade. Enquanto cuidava de sua mãe doente e tentava sustentar sua família. Sua ambição de ser diplomata, de usar seus idiomas para conectar o mundo, havia sido silenciada pelas circunstâncias, mas seu talento, jamais. A humilhação virou reverência. E Eduardo Santoro, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem palavras, sua arrogância quebrada pela simples verdade. Naquela noite, o restaurante não foi palco de um jantar de negócios, mas de uma lição sobre preconceito, empatia e o talento invisível que a sociedade, por vezes, ignora. Uma garçonete humilde chocou um C e o milionário com seu talento secreto. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de superação, inteligência e justiça social. Deixe seu like se você também está impressionado com os talentos de Letícia e quer ver a transformação de Eduardo Santoro. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de preconceito, empatia e o valor do talento invisível. Comente abaixo o que você acha que Eduardo Santoro fará com essa lição. Letícia aceitará o convite para um cargo executivo? A língua do talento. Capítulo 4. O convite inesperado e a batalha pelo propósito. Choque no restaurante foi apenas o começo. Eduardo Santoro, o seio milionário, havia sido desnudado pela inteligência de Letícia, a garçonete poliglota. Sair do local, a imprensa já o aguardava, ávida por detalhes do escândalo. Mas a história já havia viralizado, e a imagem de Letícia se tornava um símbolo global de talento invisível. Ricardo Lacerda, se a conexão com outros roteiros estiver ativa, o C, e o que havia se redimido ao reconhecer o valor em uma faxineira, observava de longe,
reconhecendo a mesma faísca de humanidade em Eduardo. No dia seguinte, o telefone de Letícia não parava. Dezenas de jornais, TVs e redes sociais a procuravam para entrevistas. Ela, que sempre trabalhou nas sombras, via-se sob os holofotes. Mas o que realmente a surpreendeu não foi a fama, mas um convite. Um convite de Eduardo Santoro. Ele não a procurou para abafar o caso. Convocou-a para uma reunião na sede da empresa, na sala de reuniões que ela mesma limpava. Letícia, com a dignidade que a caracterizava, aceitou, sentindo que aquele encontro seria mais do que um acerto de contas. Seria um confronto de mundos. Na reunião, diante dos mesmos executivos que a haviam ignorado, Eduardo fez um pedido que chocou a todos. Não um pedido de desculpas genérico, mas uma proposta que mudaria a vida de Letícia para sempre. Ele a convidou para assumir um cargo executivo na própria empresa, como chefe do Departamento Internacional de Comunicação, com salário milionário, viagens e poder de decisão. Talento não escolhe cargo, ele repetiu, as palavras ecoando as de Ricardo Lacerda, em sua própria redenção. A sala silenciou. Letícia, que trabalhava por necessidade, via-se diante da chance de usar seus dons para um propósito maior, mas também diante de um dilema: aceitar e voltar para um mundo que a desprezou, ou recusar e seguir seu próprio caminho, longe de quem só a viu quando foi conveniente. Capítulo 5. A sombra do passado e o preço da escolha. A proposta de Eduardo Santoro lançou Letícia em um turbilhão de emoções. O cargo executivo era o reconhecimento que ela sempre sonhou, a chance de usar seus talentos para mudar o mundo, de garantir que sua mãe doente tivesse o melhor tratamento, e que seus irmãos tivessem um futuro brilhante. Mas a oferta vinha do homem que a humilhara, e de um sistema que ela sabia ser elitista e muitas vezes cruel. Ela se lembrou dos anos de luta, do preconceito, dos sonhos adiados. Enquanto Letícia ponderava sua decisão, sua mãe, Dona Rosa, uma mulher negra de fé inabalável e saúde frágil, percebeu a inquietação da filha. Com a sabedoria que a vida lhe deu, Dona Rosa a aconselhou a seguir o coração, a não deixar que o orgulho ou o passado a impedissem de alcançar seu verdadeiro potencial, mas a não esquecer suas raízes e a humildade. A mãe de Letícia, que havia se sacrificado por seus filhos, era seu pilar, sua inspiração para o bem. A dúvida de Letícia era amplificada por uma voz do passado, uma antiga professora de faculdade, a doutora Sofia, uma mulher branca que havia tentado ajudá-la a continuar os estudos e que, em outro roteiro, pode ser a mãe de Davi, o jovem que salva a milionária. A procurou. Doutora Sofia havia acompanhado a história de Letícia na mídia e a alertou sobre os perigos de se integrar a um sistema que não estava verdadeiramente pronto para a mudança. Ela falou sobre o racismo estrutural, o elitismo arraigado, e a dificuldade de mudar uma cultura corporativa de dentro para fora. A escolha de Letícia não era apenas pessoal. Era um símbolo, um farol para milhões de invisíveis que a observavam. Capítulo 6. A resposta da alma e a luz da nova liderançal. Dilema de Letícia, entre a oferta tentadora de Eduardo Santoro e as advertências de sua antiga professora. A consumia. Ela buscou conselho com o padre Benedito, um líder comunitário, que a conhecia desde criança, e que sempre a havia apoiado em suas lutas, se a conexão com outros roteiros for mantida. Padre Benedito ouviu com paciência, seus olhos refletindo a sabedoria de quem conhece a alma humana. Ele a lembrou que o verdadeiro poder não está nos cargos ou no dinheiro, mas na capacidade de usar seus dons para o bem, para inspirar e transformar vidas. Ele a encorajou a seguir o caminho que seu coração indicava, mas a não esquecer de onde veio. A decisão de Letícia foi tomada com a alma, não com a ambição. Ela aceitou o cargo executivo na empresa de Eduardo Santoro, mas sua aceitação veio com condições. Ela não aceitaria o cargo apenas por si. Exigiu a criação de um programa de inclusão para jovens da periferia, garantindo que outros talentos invisíveis tivessem a oportunidade que ela quase não teve. Ela também pediu que a empresa investisse em projetos sociais em sua comunidade, e que Dona Rosa, sua mãe, tivesse o melhor tratamento e cuidado. A empresa, acostumada a dar ordens, agora aceitava as condições de sua nova líder. A notícia de que Letícia havia aceitado o cargo chocou o país novamente. A imprensa, dividida entre os que a viam como uma heroína e os que a consideravam uma vendida, cobria cada passo.
Mas a história de Letícia não era sobre cargos, era sobre a voz que ninguém calaria. Em seu primeiro dia como chefe de departamento, Letícia se apresentou à equipe com um discurso emocionado. Não falou sobre números ou lucros, mas sobre a importância da diversidade, da empatia e da construção de um ambiente onde todos se sentissem valorizados. Ela prometeu que a empresa se tornaria um modelo, um farol para o talento, independentemente de sua origem. O restaurante que um dia foi palco de sua humilhação, agora seria um símbolo de sua ascensão e da lição que o preconceito, por vezes, oferece. Letícia aceitou o desafio. Ela vai virar o jogo no mundo corporativo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de liderança, inclusão e a luta contra o preconceito. Deixe seu like se você acredita que Letícia vai transformar a empresa e inspirar milhões. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de empoderamento e justiça social. Comente abaixo o que você achou da escolha de Letícia. Ela conseguirá mudar a cultura elitista da empresa? Capítulo 7. A resposta da alma e o fio da inveja desolvidá a ascensão de Letícia e sua ousada aceitação do cargo executivo ecoaram por toda a empresa de Eduardo Santoro. No chão do escritório, os antigos colegas de Letícia a viam com um misto de admiração e orgulho. Mas, no andar dos executivos, a inveja, antes latente, começou a se dissolver diante da sua competência inegável. Letícia não apenas dominava os idiomas com maestria, ela trazia uma empatia e uma visão que ninguém ali possuía. Ela reorganizou o departamento internacional, otimizou processos e, mais importante, humanizou as relações, mostrando que a comunicação eficaz ia além das palavras, tocando corações. Dr. Eduardo Campos, o executivo que havia tentado derrubar Clara de um roteiro anterior, se a conexão estiver ativa, e que via Sueli, a faxineira, seio de outro roteiro como uma ameaça à meritocracia que ele tanto prezava, observava Letícia com uma curiosidade crescente. Ele, que um dia havia zombado da ideia de talento sem diploma, via-se confrontado por uma realidade que desafiava todas as suas crenças. A inveja que ele sentia por Letícia começou a se transformar em um estranho respeito, um reconhecimento de um talento bruto que escapava às suas categorias. Ele ainda não compreendia completamente, mas a presença de Letícia o forçava a questionar seus próprios preconceitos. A história de Letícia, a garçonete poliglota que virou executiva, viralizou para além das fronteiras do Brasil, tornando-a um símbolo global de que o talento não escolhe cargo. Mulheres e jovens em comunidades desfavorecidas de todo o mundo a viam como uma heroína, a prova viva de que a educação e a perseverança podiam quebrar barreiras invisíveis. Letícia, que um dia se sentiu silenciada, agora tinha uma voz que ecoava em milhões de corações, e ela usava cada oportunidade para falar sobre a importância da inclusão, da dignidade e de nunca desistir de seus sonhos, por mais distantes que parecessem. Capítulo 8. A ponte de conhecimento e as cicatrizes da exposição. Com a credibilidade de Letícia firmada, o Departamento de Comunicação Internacional da empresa de Eduardo Santoro floresceu sob sua liderança. Ela não apenas dominava idiomas, ela entendia culturas, nuances e a alma das pessoas. As negociações internacionais que antes estavam travadas, agora fluíam com uma leveza impressionante. Letícia implementou programas de intercâmbio cultural na empresa, incentivando a diversidade e o aprendizado de novos idiomas, quebrando barreiras internas e externas. Sua sala, antes um cubículo discreto, tornou-se um centro de aprendizado, onde ela compartilhava seu conhecimento com a equipe, construindo pontes onde antes havia apenas muros de comunicação. No entanto, a ascensão de Letícia trouxe à tona não apenas o reconhecimento de seu talento, mas também as cicatrizes de seu passado. A fama a colocou em evidência, e sua história de vida, a mãe doente, os irmãos criados sozinha, os sonhos abandonados, tornou-se pública. A mídia, que antes ignorava sua existência, agora se aprofundava em cada detalhe, buscando a narrativa dramática. Letícia sentia o peso dessa exposição, mas usava sua plataforma para dar voz a milhões de outras mulheres, mães e talentos invisíveis. Ela falava sobre a importância da educação, da resiliência e da necessidade de apoio às mulheres em situações de vulnerabilidade.
Em uma de suas palestras, uma mulher na plateia, de olhos marejados, a procurou ao final. Era sua antiga professora de faculdade, a doutora Sofia, que um dia tentou ajudá-la a continuar os estudos e que, em outro roteiro, é mãe de Davi, o jovem que salva a milionária. Doutora Sofia havia acompanhado a história de Letícia na mídia e a lembrou dos sacrifícios, das noites sem dormir e da determinação de Letícia em nunca desistir. Ela também mencionou o preconceito que Letícia enfrentou, os olhares de julgamento na periferia, a invisibilidade social. Aquele reencontro foi um espelho para Letícia, mostrando-lhe o quão longe ela havia chegado e o preço que pagou por seus sonhos. A inspiração que ela agora irradiava era fruto de uma dor profunda e de uma resiliência inabalável. Capítulo 9. O encontro da dor e o rosto da esperança. A história de Letícia e sua mensagem de superação ressoaram profundamente. Sua capacidade de transformar a dor em inspiração e o preconceito em um trampolim para o sucesso era um testemunho vivo para a empresa e para o mundo. Ricardo Lacerda, o CEO que um dia reconheceu o talento de uma faxineira, observava sua transformação com admiração. Ele percebeu que Letícia não era apenas uma funcionária brilhante. Ela era a alma da empresa, a personificação dos valores que ele agora tentava incorporar: dignidade, inclusão e o reconhecimento do valor humano acima de tudo. No auge de sua influência, Letícia decidiu usar sua plataforma para um projeto pessoal, a criação de um programa de mentoria para jovens talentos de comunidades marginalizadas. Ela queria dar a outros a chance que ela quase não teve. Em uma visita a um centro comunitário na periferia, ela se deparou com uma cena que a atingiu profundamente. Um menino, com cerca de 10 anos, com os olhos perdidos e a roupa suja, estava sentado sozinho em um canto, desenhando no chão. Ele a lembrava de seus próprios irmãos quando eram pequenos, da inocência roubada pela pobreza. Letícia se aproximou do menino. Seu nome era João. Ele havia perdido a mãe recentemente e vivia com uma tia doente. Ele era um talento nato para o desenho, mas não tinha recursos ou esperança. Letícia sentiu uma conexão imediata. Ela viu em João a si mesma, o sonho não realizado, a compaixão que ela havia cultivado. Ela o convidou para fazer parte de seu programa de mentoria, prometendo que ele teria todas as oportunidades que ela não teve. O rosto de João, que antes era de desespero, agora se iluminava com uma faísca de esperança. Letícia estava não apenas curando suas próprias cicatrizes, mas salvando uma alma, e, ao fazê-lo, redescobrindo a beleza do perdão e da compaixão. Capítulo 10. O legado do gênio inesperado, e a pergunta que ecoa a Fundação Letícia, a voz que inspira, criada com o apoio de Eduardo Santoro, tornou-se um farol de esperança. O dinheiro, antes um símbolo de poder e exclusão, agora era um instrumento de transformação. O programa de mentoria de Letícia cresceu exponencialmente, revelando talentos brilhantes em comunidades marginalizadas que, de outra forma, jamais seriam vistos. João, o menino que Letícia encontrou desenhando no chão, floresceu sob sua tutela, tornando-se um jovem artista promissor, sua arte, um testemunho do poder da esperança e da segunda chance. A história de Letícia viralizou em todo o mundo. Ela se tornou um ícone, inspirando milhões de mulheres e jovens a não desistirem de seus sonhos, a lutar contra o preconceito e a buscar a dignidade em cada passo. A empresa de Eduardo Santoro, antes sinônimo de arrogância, agora era um modelo de diversidade e inclusão, sua transformação um exemplo para o mundo corporativo. Eduardo e Letícia, o CEO e a garçonete, o homem e a mulher que um dia foram separados pelo preconceito, agora eram parceiros inseparáveis em uma missão maior, provando que o talento não escolhe raça, gênero ou cargo. No final, a história de Letícia, de sua ascensão inesperada e de seu impacto global, forçava o mundo a uma pergunta final, que ecoava em cada mente: quantas Letícias o mundo ainda ignora? Quantos talentos brilhantes estão escondidos sob mantos de invisibilidade, esperando por uma chance, por um olhar, por alguém que acredite neles? A história de Letícia não era apenas uma tragédia transformada em um milagre. Era um chamado à ação, um convite para que cada um de nós olhasse além das aparências e buscasse a verdadeira riqueza que existe em cada ser humano. A jornada de Letícia inspirou o mundo, mas a pergunta final ainda ecoa:
Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga de talento, superação e um legado que transforma vidas. Deixe seu like se você também foi inspirado pela história de Letícia e acredita que o talento não escolhe cargo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam desafiadas a enxergar as Letícias ao seu redor e a lutar contra o preconceito. Comente abaixo qual a maior lição que a história de Letícia trouxe para sua vida. Você acredita que o mundo está aprendendo a enxergar as Letícias ao seu redor? Capítulo 11. A nova riqueza e o legado que floresceu com a empresa reerguida e sua identidade publicamente consolidada. A Fundação Letícia, a voz que inspira, liderada por Letícia, e com o apoio incondicional de Eduardo Santoro, floresceu, tornando-se um farol de esperança e um modelo de transformação social. Letícia, que havia se despojado de sua antiga vida para salvar seu legado, descobria uma nova riqueza, a de ver o impacto real em vidas que antes seriam invisíveis para ela. O dinheiro, antes um símbolo de poder e exclusão em sua família, agora era um instrumento de transformação. Letícia dedicou cada grama de sua energia à fundação, trabalhando lado a lado com Dona Rosa, sua mãe, que trazia a sabedoria da resiliência e a perspectiva de quem viveu a dureza da vida. A fundação não era apenas um programa de mentoria, era um movimento de base, com voluntários da periferia e ex-alunos de Letícia que agora eram profissionais bem-sucedidos. Ela viajou pelo país, buscando histórias, oferecendo oportunidades e construindo pontes onde antes havia muros de preconceito e desesperança. João, o menino que Letícia encontrou desenhando no chão, floresceu sob a mentoria da fundação. Ele se tornou um jovem artista renomado, suas obras, um testemunho do poder da segunda chance. Sua arte, que retratava a beleza e a resiliência das comunidades, era exposta em galerias internacionais, e ele usava sua plataforma para defender a causa da fundação. O legado de Letícia, plantado com dor, florescia em milhares de novos sonhos. Capítulo 12. A voz dos invisíveis e o reencontro com o perdão. A Fundação Letícia, a voz que inspira, cresceu exponencialmente, expandindo suas operações por todo o Brasil e para além de suas fronteiras. Letícia, com sua inteligência e sua nova voz, tornou-se uma líder global, palestrando em fóruns internacionais, inspirando jovens e desafiando governos e corporações a repensarem suas práticas. Ela falava sobre a importância da equidade racial, da inclusão e do reconhecimento do talento em todos os lugares, independentemente da cor da pele ou da classe social. No processo, Letícia dedicou parte de seu tempo a reencontrar as vítimas da antiga gestão da empresa de Eduardo e, quando possível, as vítimas de outras empresas envolvidas em corrupção se a conexão com outros roteiros for mantida. Ela buscou os pais de Lara, a jovem cujo projeto de startup foi roubado, e a família de Mariana, a mulher que sofreu abandono se a conexão estiver ativa. Letícia, com humildade, ofereceu não apenas apoio financeiro da fundação, mas sua escuta e sua empatia. Ela testemunhou a dor, a raiva, mas também a surpreendente capacidade de perdão. David, o jovem engenheiro que teve seu projeto destruído, e a própria Mariana, tornaram-se parceiros da fundação, usando suas experiências para guiar outros. O reencontro mais tocante foi com Felipe, o antigo agressor de um roteiro anterior. Se a conexão estiver ativa, ele, que havia sido abandonado por sua própria família, agora estava trabalhando em uma horta comunitária, buscando sua própria redenção. Letícia o visitou. Não houve palavras de acusação, apenas um olhar de compreensão. Felipe, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Letícia por ter sido o espelho que o fez enxergar seus erros. A fundação ofereceu a ele uma oportunidade de se reconstruir, de usar suas habilidades para o bem. O perdão, Letícia percebeu, não era esquecer, mas transformar a dor em um novo caminho, um legado de compaixão que vencia o ódio. Capítulo 13. O Tribunal da Alma e o último acerto de contar a história de Letícia e a queda da antiga gestão da empresa de Eduardo e, por extensão, a de Ricardo Dantas. Se a conexão dos roteiros for mantida, trouxeram à tona a necessidade de um acerto de contas final com o passado.
Eduardo Santoro, o CEO que havia se redimido, apoiou Letícia em uma iniciativa sem precedentes, a criação de um Tribunal da Honra, um fórum público e transparente, liderado pela Fundação Letícia, a voz que inspira. O objetivo era dar voz a todas as vítimas de injustiças corporativas e raciais que, por anos, foram silenciadas. Não era um tribunal legal, mas moral, onde as histórias eram ouvidas e a verdade celebrada. Neste tribunal simbólico, Jonas, o mendigo sábio que teve seu talento roubado pela Dantas Tech, e que agora era um conselheiro da fundação, finalmente contou sua história completa para o mundo. Ele revelou os detalhes do crime, a manipulação, a dor de ser silenciado e a liberdade que encontrou nas ruas. Ao seu lado, Leonel, o menino que vendia papelão e que agora era um jovem líder da comunidade, testemunhou a resiliência dos invisíveis e a força da nova era de justiça. As histórias, por mais dolorosas que fossem, eram um bálsamo, um grito de libertação. A mãe de Letícia, Dona Rosa, que a havia apoiado nos momentos mais difíceis, e o padre Benedito, que a conhecia desde criança, observavam com orgulho. A família de Letícia, antes marcada pela perda e pelo preconceito, agora era um símbolo de força e redenção. O Tribunal da Alma, onde o poder do dinheiro não tinha voz, revelou que a honra, a compaixão e a verdade eram as maiores moedas de troca. Letícia, a mulher que um dia foi invisível, era agora a juíza da dignidade, e sua voz, um farol de justiça para milhões. Capítulo 14. O legado além da fortuna e a pergunta eterna. Anos se passaram. Letícia, agora uma mulher madura, com a sabedoria em seus olhos, continuava a liderar a Fundação Letícia, a voz que inspira. Sua história, de uma vida de lutas à liderança global, inspirou gerações. Eduardo Santoro, já idoso, mas com a alma em paz, permaneceu ao seu lado, seu mentor e amigo mais leal, um exemplo de que a redenção é possível para todos. A fundação se tornou um movimento global, transformando vidas e inspirando a justiça social. Os orfanatos, os centros de apoio, os programas de educação, tudo florescia, dando voz aos invisíveis e garantindo que nenhum talento fosse silenciado novamente. João, o menino artista, tornou-se um dos mais renomados artistas de sua geração, usando sua arte para denunciar injustiças, e David, o engenheiro, liderava projetos de tecnologia social que beneficiavam comunidades inteiras. A história termina com Letícia, já idosa, sentada em um banco de praça, observando a cidade, o burburinho ao seu redor, as pessoas apressadas, os arranha-céus imponentes, tudo é diferente, mas, ao mesmo tempo, igual. Ela sorri, seu olhar distante, mas cheio de uma paz profunda. A pergunta que um dia ecoou em sua alma ainda paira no ar, uma reflexão para todos nós. Quantas Letícias o mundo ainda ignora? Quantos talentos brilhantes estão escondidos sob mantos de invisibilidade, esperando por uma chance, por um olhar, por alguém que acredite neles? A história dela não é um fim, mas um começo, um convite para que cada um de nós olhe além das aparências e busque a verdadeira riqueza que existe em cada ser humano. Capítulo 15. O eco infinito da dignidade. A vida de Letícia não terminou no banco da praça. Seu legado se tornou eterno. A Fundação Letícia, a voz que inspira, cresceu exponencialmente, transformando-se em uma organização global, com impacto em todos os continentes. A visão de Letícia, de um mundo onde o talento floresce independentemente das circunstâncias, se enraizou em inúmeras vidas. João, o artista, e Leonel, o líder comunitário, uniram-se a outros talentos revelados pela Fundação, criando uma rede global de artistas, ativistas e inovadores que usavam a arte, a tecnologia e a voz para denunciar injustiças e promover a inclusão. Eduardo Santoro, mesmo após sua partida, deixou um legado de humildade e serviço, e a Fundação manteve viva a memória de sua transformação, um testemunho de que a redenção é possível para todos. Sua história, junto à de Letícia, tornou-se um estudo de caso em escolas de negócios e em seminários sobre ética e liderança, inspirando uma nova geração de líderes que valorizam o ser humano por cima do lucro. A última cena do roteiro é um amanhecer sobre uma grande cidade. Não é a mesma cidade fria e indiferente do início. Agora, em vez de carros de luxo e prédios corporativos arrogantes, vê-se a construção de novos centros comunitários, a revitalização de bairros esquecidos,
e jovens de todas as etnias, caminhando lado a lado para a escola. O sol nasce, iluminando os rostos, e uma voz em off ecoa, talvez a voz de uma Letícia mais velha, ou de um de seus netos da fundação. O mundo é uma equação que estamos aprendendo a resolver. Não mais com medo, mas com honra. Não mais com desprezo, mas com dignidade. Não mais em silêncio, mas com a voz de todos. A frase de Letícia, talento não escolhe cargo, não é mais uma acusação, mas um cântico de esperança, um lembrete constante de que a dignidade e o talento residem em cada esquina, esperando apenas por um olhar, uma chance, uma voz que os reconheça. A história de Letícia é um legado infinito, um testamento do poder transformador de um simples ato de reconhecimento. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de justiça e empoderamento. Se você foi tocado pela história de Letícia, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras sobre superação e o poder do propósito. Deixe seu like se você acredita que o talento não escolhe raça ou condição social, e que a justiça sempre prevalece. Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem poderosa de inclusão, diversidade e a luta por um mundo mais justo. Comente abaixo qual a maior lição que a história de Letícia trouxe para a sua vida? Você acredita que o mundo está aprendendo a enxergar as Letícias ao seu redor?